Eu vou passar a leitura então do Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 a 24. Assim está escrito: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus, rogamos nesta hora que o Senhor nos ajude na compreensão da Tua palavra. Rogamos nesta hora que o Teu Espírito mesmo retire do nosso coração, da nossa mente, todo e qualquer obstáculo para que a Tua palavra encontre lugar para frutificar. Rogamos ao Senhor que o Teu Espírito mesmo seja aquele a falar conosco, a nos ensinar, a nos corrigir e a nos preparar para um relacionamento mais profundo, mais sincero, mais verdadeiro contigo. Pedimos a direção do Senhor nesta hora para a nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Embora estejamos meditando sobre os mandamentos de Jesus ao mundo, este é o tema da nossa série de meditação nesses dias, o tema de hoje talvez não se encaixe perfeitamente na ideia que comumente temos do que seja um mandamento. Comumente pensamos que mandamento é uma ordem, e é nesse entendimento que nós temos baseado, temos pautado todas as nossas meditações até aqui. Mas não se pode afirmar que Jesus tenha dado ordens para que adoremos a Deus, pois certamente Jesus entendia que a adoração é um ato voluntário e, portanto, não é algo que se faça por obrigação. Entretanto, adorar a Deus em espírito e em verdade é a essência do relacionamento que qualquer pessoa possa ter com Deus. Portanto, adorar a Deus em espírito e em verdade, mesmo que não possa ser tomado como uma obrigação, é algo que os discípulos de Jesus devem fazer, devem buscar incessantemente fazer, caso queiram ter um relacionamento pessoal com Deus de maior intimidade. Não é preciso ser religioso para perceber que todo ser humano tem dentro de si uma necessidade de se vincular a algo ou alguém que seja maior do que ele mesmo. Esta necessidade intrínseca ao ser humano é que o motiva a buscar um significado para a sua existência e um propósito para a sua vida. E isso ocorre desde os tempos mais antigos, mais remotos. E segundo a Bíblia, essa necessidade intrínseca que todo ser humano tem de
buscar e se vincular a algo superior a si mesmo, foi ou é uma semente plantada pelo Criador na mente humana. Assim está escrito na Bíblia Sagrada: tenho visto o trabalho penoso que Deus deu aos filhos dos homens para nele se exercitarem. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este homem não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Este texto se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. E é justamente essa necessidade intrínseca de conhecer e de se vincular a algo eterno que incita cada ser humano a devotar adoração a algo ou a alguém. Mas quando uma pessoa não conhece o verdadeiro Criador, o Deus eterno, ele destina sua adoração a deuses inventados por ela mesma. Assim foi no passado, nas antigas civilizações, assim é no presente. Em pleno século XXI, ainda há pessoas adorando pessoas. Em pleno século XXI, ainda há pessoas adorando animais, ou mesmo objetos inanimados criados pelo próprio homem. De outro lado, há aqueles que se recusam a adorar algo ou alguém, que se recusam a reconhecer a existência de um Criador. Um Criador do mundo, um Criador do universo, um Criador de tudo o que existe. Tais pessoas acabam devotando sua adoração ou à ciência, ou ao tecnicismo, ou à riqueza, ou a si mesmos. Mas o fato é que ninguém consegue ficar sem adorar algo ou alguém. Repito, ninguém consegue ficar sem adorar algo ou alguém, porque esta é uma necessidade intrínseca do ser humano. O primeiro e maior inimigo da humanidade, o tentador, conhece esta necessidade de cada ser humano, de adorar algo ou alguém. E por saber disso, oferece distrações com o intuito de distanciar o ser humano de Deus, o único que deve ser adorado. E até Jesus foi tentado a desviar-se da verdadeira adoração. Na Bíblia nós encontramos o registro dessa tentação no Evangelho de Mateus. E assim está escrito, Mateus capítulo 4, dos versículos 8 a 11. Novamente, o diabo o levou, a Jesus, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus venceu a tentação, lembrando ao tentador um mandamento eterno: adorarás somente a Deus. A declaração de Jesus deve ecoar em nossa mente todas as vezes que nós formos tentados a desviar a nossa adoração
para algo ou para alguém que não seja o Criador dos céus e da terra. Infelizmente, voluntária ou involuntariamente, muitos têm cometido esse erro, têm cometido esse pecado. Mesmo pessoas que já conhecem a verdade de Deus, mesmo pessoas que já começaram a caminhar com Jesus, mesmo pessoas que já têm um entendimento dessa verdade de que Deus é o único que deve ser adorado, por vezes ainda se veem desviando-se desse caminho e devotando a adoração a algo ou a alguém que não é o único e verdadeiro Deus. Por isso as palavras de Jesus, registradas por Mateus, no capítulo 15, versículos 7 a 9, ainda nos serve de alerta hoje. Jesus disse a escribas e fariseus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. O povo brasileiro é muito religioso, mas isso não significa que sua prática religiosa o tem levado para mais perto de Deus. Infelizmente, muito da prática religiosa da nossa gente não tem qualquer valor para promover um verdadeiro relacionamento com Deus. E eu gostaria de passar nesse instante a relatar algumas dessas práticas inúteis para um relacionamento com Deus. Uma delas, ritos vazios. Ritos vazios. Acabamos de ler no texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E, como os amados irmãos já devem saber, havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. E nessa rivalidade, uma das coisas que estavam postas é que os samaritanos diziam que a adoração verdadeira a Deus deveria ser feita em um monte X. E os judeus diziam que a verdadeira adoração só deveria ocorrer lá no templo, na cidade de Jerusalém. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus: onde é o lugar de adorar? E na verdade, tanto samaritanos quanto judeus, muitas vezes estavam envolvidos em ritos mais do que em verdadeira adoração. Ritos não nos levam para mais perto de Deus. Eles podem até nos ajudar a ter uma certa disciplina espiritual, mas não nos levam para mais perto de Deus. Ritos não são veículos. Eles são chicotes contra a nossa carne. É verdade que às vezes nós precisamos mortificar a nossa carne. É verdade que às vezes nós precisamos trabalhar para que a nossa carne não fale mais alto do que o nosso espírito. É verdade que muitas vezes a prática de determinados ritos serve a esse propósito, como chicote contra a carne, mas não nos torna mais próximos de Deus. Um exemplo: orar 3 vezes ao dia. Tefilá Ha'amidá. A oração de pé, também conhecida como Shmoneh Esrei. É a oração central da liturgia judaica. O termo é uma referência à oração que se faz em pé, com os pés juntos
olhando na direção de Jerusalém. Onde é que se adora? No monte ou em Jerusalém? Mas e quem não pode estar em Jerusalém? Bom, então se não pode estar em Jerusalém, vire-se na direção de Jerusalém. E deve fazer isso sistematicamente 3 vezes ao dia. Ou 5 vezes ao dia, como no caso do Salá, que refere-se a 5 orações públicas que cada muçulmano deve realizar diariamente, também voltado para Meca. E esse rito das orações é um dos 5 pilares do Islã e é obrigatório para todo muçulmano. Entretanto, não é o número de vezes que você ora que te torna mais íntimo de Deus. Ficar em pé, como no caso desta oração que é proposta no judaísmo, ou ficar de joelhos, ou prostrar-se com o rosto no chão, ou erguer as mãos para os céus, não é a posição em que você apresenta a sua adoração que te torna mais íntimo de Deus. Nós encontramos um registro no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, muito interessante acerca disto. Nos versículos 9 a 14, nós lemos assim, em Lucas 18, Jesus contou uma parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. E esta era a oração do fariseu. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então disse Jesus aos escribas e fariseus para quem ele estava contando esta parábola: digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Portanto, não é a posição em si que você ora que te torna mais perto de Deus, mas a contrição do coração. Orar na direção daquela ou daquela outra cidade considerada santa, manter a Bíblia aberta no Salmo 91, ou ter uma oração escrita num quadro pendurado na parede. Nenhum rito tem poder espiritual em si mesmo para trazer qualquer relacionamento com Deus. Há ainda aqueles que ritualisticamente dependem de uma outra pessoa com oração forte. Já ouviu isso de alguém? Eu vou lá na casa do pastor fulano de tal, eu vou lá na igreja do pastor fulano de tal, eu vou lá naquela campanha da missionária fulana de tal, eu vou lá na reunião do apóstolo, do bispo tal, porque eles têm uma oração forte. Não vai adiantar, porque se esses homens ou mulheres têm algum relacionamento com Deus mais íntimo, mais profundo, é o relacionamento deles com Deus. E isso não vai mudar em nada o seu relacionamento com Deus.
E é o seu relacionamento com Deus que precisa melhorar. É o seu relacionamento com Deus que precisa ser mais íntimo. É o seu relacionamento com Deus que precisa ser aprofundado. De nada vai adiantar depender do relacionamento do outro com Deus. Portanto, ritos vazios não tornam ninguém mais perto de Deus. Mas ainda uma segunda coisa: lugares especiais ou lugares específicos não nos tornam mais íntimos de Deus. Alguns lugares podem até te distrair menos, mas não vão tornar você mais íntimo de Deus. Talvez, se você orar dentro do seu quarto com a porta fechada, talvez você vá se distrair menos. Talvez se você orar lá no banheiro, no seu trabalho, trancar a porta, talvez você vá se distrair menos. Talvez você sair de noite e ir para um monte fora da cidade orar, talvez você vá se distrair menos. Mas isso não vai te tornar mais íntimo de Deus. Diante de um Deus onipresente, o lugar não faz a menor diferença no relacionamento dele para conosco. O Salmo 139 é um dos mais belos registros bíblicos que atestam a onipresença de Deus. O salmista Davi escreve dizendo: se eu estiver no mais alto monte, lá tu estás. Mas se eu também estiver no profundo abismo, lá tu estás. Se eu for nas asas do vento, lá tu estás. Mas se eu estiver em qualquer lugar, lá tu estás. Portanto, não há lugar que você possa se esconder de Deus, como também não há lugar em que você possa ficar mais perto de Deus. Deus está em todo lugar, mas isso não significa que Ele manifeste a sua presença em todo lugar. Você pode estar no lugar da sua casa, reservado para a oração. Deus está lá? Sim. Mas Ele pode revelar a sua presença ou não. No templo da sua igreja, no templo aqui da nossa igreja, Deus está? Sim, Deus está presente. Mas Ele pode revelar a sua presença ou não. No monte mais alto e mais afastado da cidade, Deus está presente? Sim, Deus está. Mas Ele pode manifestar a sua presença ou não. Na cidade considerada Terra Santa, Deus está lá? Sim, Deus está lá. Mas Ele pode manifestar a sua presença ou não. Não é o lugar que facilita a manifestação da presença de Deus. É o modo como o adoramos que promove ou não a manifestação da presença de Deus. Terceiro, objetos consagrados. Objetos ou coisas não nos fazem nem mais e nem menos espirituais que qualquer outra pessoa. Por exemplo, usar um crucifixo como adereço, como enfeite no corpo, seja num colar, seja num brinco, seja num anel. Usar um crucifixo não te torna mais íntimo de Deus. Ungir-se com óleo não te torna mais íntimo de Deus. Carregar uma Bíblia impressa bem grande, para que todo mundo veja. Compre a maior Bíblia que você consiga carregar embaixo do braço.
coloque a tiracolo. Isso não vai te tornar mais íntimo de Deus. Há pessoas que às vezes desprezam o uso da Bíblia no celular. Esse negócio de Bíblia no celular eu não gosto. Esse negócio de Bíblia... Isso não é para crente, não. Tanto faz. Você pode ter a Bíblia no celular, ou você pode ter a Bíblia impressa num papel bem grande, carregando na sua mão. Tanto faz. Ser impressa ou ser no celular não vão fazer você mais íntimo de Deus. Ser aspergido com água benta, ou beber um copo de água depois da oração do pastor, não nos torna mais santos ou espiritualmente mais limpos, porque objetos e coisas não têm nenhum poder espiritual em si mesmos, tão pouco são receptáculos do poder divino. Joias, amuletos, adereços ou bebida de qualquer espécie não tem poder de nos tornar mais íntimos de Deus. Tudo o que eu acabei de citar pode encontrar conexão com a nossa necessidade intrínseca de adorar algo ou alguém. Todas essas práticas podem ter até uma beleza aparente, mas nada valem para Deus. E é aqui que as palavras de Jesus devem ser repetidas. Em vão me adoram, praticando e ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque assim como na época de Jesus, muitos faziam destas coisas, de ritos, de lugares ou de objetos, formas de convencer o povo de que aquilo poderia torná-los mais próximos de Deus, e Jesus repreende essas práticas dizendo: em vão me adoram. Apenas as atitudes resultantes de um coração sincero, de uma mente honesta e de um espírito contrito podem se converter em verdadeira adoração. Em resumo, lembre-se que em sua mente e em seu coração há o desejo por eternidade. Esse desejo vai conduzir você a adorar algo ou alguém. Dedique a sua devoção a quem realmente merece recebê-la. Só há um mediador entre os homens e Deus, e esse mediador é Jesus. Adore somente a Deus, Criador dos céus e da terra, que se revelou em Jesus. Não perca tempo com misticismos, crendices, ritos e objetos supostamente consagrados. Tais coisas não te tornarão mais íntimo de Deus. A verdadeira adoração não precisa de nenhum rito, objeto ou lugar especial para ser apresentada a Deus. A verdadeira adoração só depende de um coração sincero, uma mente honesta e um espírito contrito diante de Deus. Deixe Jesus guiar você à presença do Pai Eterno. Deixe Jesus ajudar você a apresentar a Deus uma verdadeira adoração. E tudo que você fizer, seja para glorificar ao Criador dos céus e da terra. Adore a Deus em espírito e em verdade. Eu quero convidar você nesse instante, que está aqui presente também,
participando do nosso culto de forma virtual, a adorar ao Senhor através de um cântico, de um hino nesse instante. Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cada glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. Que você, assim como eu, todos nós, continuemos seguindo o caminho traçado por Jesus. E o caminho é Ele mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que até a nossa partida daqui para a eternidade, ou se Jesus voltar antes, até esse momento, que nós prossigamos anunciando que só Jesus Cristo salva e que a verdadeira adoração ensinada por Jesus é aquela que nós realizamos em espírito e em verdade. Nós vamos orar e assim estaremos terminando nosso culto nesta noite. Eu quero estender a você que não está aqui conosco para no próximo domingo estarmos juntos
celebrando ao Senhor mais uma vez. Seja presencialmente aqui no templo, na Igreja Batista Jardim Rio Claro, aqui no município de Jataí, estado de Goiás, seja virtualmente pelo Facebook ou pelo YouTube. Mas que você participe desse culto no próximo domingo também, quando juntos estaremos celebrando ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que tivemos de estar na Tua casa de adoração, na Tua casa de oração. Esperamos que o Senhor tenha recebido este culto que prestamos ao Senhor. O fizemos na sinceridade do nosso coração. O fizemos, ó Deus, com o desejo de realmente apresentar ao Senhor a nossa vida como oferta no Teu altar. E pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco durante todos os dias desta semana. Pedimos que o Senhor manifeste a Tua presença por onde quer que andarmos, onde quer que estivermos, porque sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. E pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar cada momento a Tua presença, o Teu agir, o Teu falar, a Tua correção, o Teu ensino, e que a nossa vida seja uma verdadeira adoração ao Senhor. E agora, que a graça de Jesus, revelada na cruz do Calvário, o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, e a consolação do Espírito de Jesus que nos foi oferecido, estejam conosco, agora e sempre. Amém. Tenham todos uma excelente semana na paz do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é bom.